Então, pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de ondas, agora a parte de acústica. Então, tudo aquilo que a gente viu em ondas continua valendo, que é, assim, a introdução para a gente entender um pouquinho mais sobre a parte de acústica. Então, o que nós vamos estudar aqui na acústica é, basicamente, sobre o som, a velocidade dele, como é que ele se comporta, o comportamento do som, eco, reverberação e reforço, efeito Doppler, cavidade e ressonância acústica, características do som. Bom, primeiramente, a gente sabe que o som é uma onda mecânica longitudinal. O fato dela ser uma onda mecânica diz que ela necessita de um meio material para se propagar, ou seja, o som não se propaga no vácuo. Portanto, quando a gente vê algum vídeo, algum filme, parecendo aquelas naves espaciais passando, fazendo barulho, não existe isso. No espaço, o barulho é zero. Então, a única pessoa que ouve a explosão da nave é quem está dentro da nave. Quem está fora não ouve a explosão. Um filme até bem realista disso aí é o filme Gravidade, onde aparece um monte de dejetos, né, de uma nave que teria explodido, um satélite que explodiu, e quando ele se aproxima da estação orbital, ninguém ouve nada, só um negocinho passando de um lado para o outro, dos detritos, né, passando, os pedaços de satélite, e é isso aí que acontece. Tá? A gente não ouve nada. Onda mecânica necessita de meio material para se propagar. A velocidade do som no ar é, em média, 340 metros por segundo, que é em torno de 1.200 km por hora. Porém, depende do meio no qual ele se propaga. Não é só isso. Então, por exemplo, no sólido, que tem mais matéria, veja que ele passa muito rápido, ó, muito rápido. Já na água, que tem mais matéria que o ar condensada e menos matéria condensada do que o granito, então a gente vai ver, por exemplo, na água ele passa mais rápido do que o ar, porém ele passa mais lento do que no meio sólido. Então, aqui temos uma tabela que dá uma ideia. Por exemplo, no ar, a velocidade média é 340, mas depende da temperatura. Conforme muda a temperatura, muda a densidade, isso vai mudar a concentração de matéria, obviamente, vai modificar também a velocidade do som naquele meio. Veja que a velocidade da onda não é uma característica da onda, senão que é uma característica do meio. Conforme o meio que a onda está, ela muda a sua velocidade. Então, a onda sonora, ela tem uma velocidade na água, ó, é um pouquinho diferente, ó, na água ali vai ser em torno de 1.500 metros por segundo. Vai em torno de 5 vezes mais. E já no sólido, pode ir de 5.000 metros por segundo a 12.000, 13.000 metros por segundo, também depende. Observando, lembrando um pouco, quando a gente fala em, por exemplo, refração da luz, aí a gente está falando de onda eletromagnética que pode se propagar no vácuo. A onda eletromagnética ela não necessita de meio material para se propagar, ou seja, a velocidade mais rápida que ela tem é no vácuo, mas ela também passa no ar, passa no vidro, passa no diamante e muda a sua velocidade. Por quê? Porque mudou o meio. O meio é que dita a característica da velocidade da onda. É diferente, por exemplo, quando a gente fala em frequência. Frequência é uma característica da fonte, de quem gerou a onda. Então, se você tem uma luz vermelha, é uma característica da fonte e não do meio. Tá? Aqui nós temos uns exemplos de aeronaves passando a velocidade do som. À direita você vê um foguete que está subindo e ele passa a velocidade do som. Veja que tem um conezinho, a gente já vai entender esse cone. E ela também faz um estrondo, é como se fosse uma trovoada quando um móvel passa a velocidade do som. Móvel, no caso, pode ser avião, pode ser foguete, pode ser até um carro, que tem um carro que anda no deserto, que ele passa a velocidade do som. Na verdade, é um carro, são duas turbinas com um piloto no meio e roda, né? Isso é o carro que passa a velocidade do som. E aqui na esquerda a gente vê como se fosse a formação de um cone, quando o avião vai passar a velocidade do som. Temos ainda a imagem de dois caças que estão passando a velocidade do som. Há uma condensação do ar, da água, né? E aparece essa nuvem daí, mas isso também depende dos fatores climáticos, fatores atmosféricos. E no centro temos ali o ônibus espacial que está rompendo a barreira do som
em determinada altitude. Lembre-se que quanto mais alto, mais rarefeito, mais lento é o som. Isso é um efeito relativístico. Quem está dentro da aeronave não ouve esse estrondo e nem parece que está passando a barreira do som. Existe um outro efeito chamado efeito Doppler, que a gente já vai estudar, também é o efeito relativístico. Se você está dentro do avião, dentro do carro, você não ouve essa diferença que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, olha só, a velocidade do som vai depender do meio, importante. Aqui é só um exemplo de avião comercial que voava um tempo atrás. Ali temos o Concorde e temos também o Tupolev. Esses aviões eles chegavam a passar a barreira do som. Então, por exemplo, enquanto um avião comercial sai do Brasil e leva 12 horas para chegar na Europa, o Concorde fazia isso em menos de 6 horas. Era muito rápido e muito caro também se tornou economicamente inviável e pararam de fazer o voo dele. Só para a gente entender como é que isso funciona, olha só que a diferença de um caça, que passa a velocidade do som, e um avião comercial, avião de passageiro, que chamam assim, né? Só que o piloto também do outro é passageiro. Um avião comercial, como ele é diferente. Então, olha só, o ângulo de ataque, que a gente chama aqui, o do caça, ele é feito para furar, para passar, para diminuir o atrito com o ar. E com isso ele consiga passar a velocidade do som. A impressão que dá quando ele passa é que ele passa e o som vem atrás dele. Isso é uma impressão, porque ele está vindo muito mais rápido que a velocidade do som. Mas quem está dentro da aeronave continua ouvindo barulho, não é que vai ficar silêncio. Olha o da direita, que o ângulo de ataque ele proporciona um maior atrito. Então um avião desse vai andar em torno de 1.000 km por hora e um caça desse F-14 aí pode ir a mais de 3.000 km por hora. De forma semelhante também são as balas. Uma bala de fuzil é feita para passar a velocidade do som, ela também tem um ângulo de ataque mais proeminente do que uma bala de revólver. Imagina, se o sniper está lá longe, ele atira e o som chega antes, a pessoa pula para o lado e desvia. Também tem que pular para o lado certo e desvia. Então a bala chega antes do som, antes da pessoa ouvir o barulho, a bala já atingiu o alvo. Assim, para exemplificar melhor, observa ali como se a gente jogasse uma pedrinha na lagoa. Ela vai fazendo ondas concêntricas. E o barco em movimento é um exemplo, né? Ele vai fazendo aquelas ondas concêntricas, mas a partir de um ponto diferente. Então isso dá, esse movimento daí é que vai dar esse cone daqui, ó. Aqui ele está mais lento e aqui ele está mais rápido. Isso é uma analogia. A gente pode entender que no ar ocorre o mesmo fenômeno. Conforme vai aumentando a velocidade, este cone vai se fechando, a ponto deste objeto aqui passar à frente do cone. É no momento em que faz o barulho, como está ali aquele pontinho vermelho passando. A imagem de baixo mostra ali um avião mais lento, depois ele fica mais rápido, e na direita ele está quase passando a velocidade do som. Quando passa a velocidade do som, é como se ele rompesse aquela barreira dali, e aí ele fica à frente do som, de forma relativística. Ainda sobre as ondas sonoras, vamos ver eco, reverberação e retorno. Basicamente é tudo eco. Todo mundo sabe o que é um eco. Mas o que muda nessa nomenclatura é a distância, o tempo em que você recebe essa onda de volta. Quando fala eco, aí volta um tempinho, eco. Então tem um tempo de resposta para você entender isso aí. Então a reflexão sonora, o primeiro passo dela é o reforço. É como se a voz ampliasse. É como você coloca assim a sua voz, você começa a falar próximo à parede, parece que sua voz fica mais alta, uma amplitude maior, parece que está falando mais alto. Alto não em altura de frequência, tá? Alto em volume de som. Então, parece que amplia essa voz. Então, isso é considerado como reforço. A reverberação é quando esse retorno que você tem chega próximo de 0,1 segundo, mas ainda atrás de 0,1 segundo. E ainda tem o eco. Quando o som refletido que vai lá e volta, ele leva mais que 0,1 segundo. Então eu vou botar um exemplo aqui para vocês observarem. Mas olha lá, se a velocidade é distância sobre tempo, então distância é velocidade vezes tempo.
a velocidade do som no ar é 340 e o tempo que ele leva para ter o retorno é 0,1 segundo, então eu tenho que, para que exista eco, tem que ter 34 metros. Mas lembra, é ida e volta. Então você não tem eco se você não tiver um objeto para fazer reflexão inferior a 17 metros de distância. Quando você tem uma parede ou um morro lá, você sobe no morro, você grita eco, essa onda vai lá, bate no outro morro e retorna. Então, por isso a gente chama de eco, porque ela leva um tempão para lá e voltar. Ela está a mais de 17 metros, levou mais de 0,1 segundo. Quando ela está mais próxima que 0,17 metros, então ela vai dar menos de 0,1 segundo, é o chamado reverberação. Quando você está dentro de uma igreja, que você fala alto, você diz eco, aí parece que é eco, mas aquilo é reverberação. Da mesma forma, quando você está numa casa vazia, você também grita e faz o mesmo fenômeno. Então eu vou botar os 3 exemplos aí para vocês prestarem atenção no que está ocorrendo. Então, de acordo com o nosso equipamento, este som aqui está sem efeito nenhum. Vamos ver agora o som com reforço. Agora nós temos o microfone, um som com reforço. É um pouquinho. Perceba que o final da frase ele tem um enchimento. Agora vamos ver a reverberação. Já na reverberação, parece que tem um fundo com eco, porque você aumentou a base de tempo. Agora o som, com propriamente dito, o eco. Alô? 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 Esse é o eco. Diminuindo a base de tempo do eco, nós temos assim o eco. Mas veja que o som leva muito tempo para se repetir. Essa é a diferença de eco, reverberação e reforço. Outro efeito interessante é o efeito Doppler. Veja, quando você tem um som emitido por uma fonte, você ouve uma determinada frequência, que é o som. Como está o primeiro desenho aqui. A pessoa está aqui, o observador, e aqui a fonte. Então, a frequência que o observador percebe é a mesma frequência da fonte. Porém, quando a fonte começa a se aproximar, seja no fato da fonte estar se mexendo, que no caso é a ambulância, ou seja no fato da pessoa estar se aproximando da ambulância. Então, quando a fonte sonora se aproxima do observador, o que acontece? Ela começa a comprimir essa frente de onda, dando a impressão que o comprimento de onda é menor, logo a frequência é maior. Frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Quando um cresce, o outro diminui. Então, olha só, o comprimento de onda diminui, isso quer dizer que a frequência aumenta. Então, a frequência que o observador detecta é maior que a frequência que a fonte está emitindo. E da mesma forma ocorre quando a fonte se afasta. Veja, o comprimento de onda fica maior e a frequência fica menor. A impressão que o observador tem é que ele está ouvindo uma frequência mais baixa. Mas isso é um efeito relativístico. Quem está dentro da ambulância, quem está junto da fonte, andando junto da fonte, não percebe isso. Ouve um som contínuo. Ali tem o desenho das ondas concêntricas, paradinha, e aqui ao lado a mesma coisa. Veja que embaixo o carrinho ele exemplifica muito bem isso aí. Ele começa a emitir som, ondas iguais, concêntricas, certinho, bonitinho, mas no momento em que ele começa a andar, as ondas começam a se comprimir. Observa aqui, elas começam a ficar mais próximas. E no momento que ele começa a andar, as ondas atrás deles parece que estão se dilatando. Olha lá. Então, um fenômeno muito interessante ocorre também com a luz. Foi onde Hubble pôde evidenciar que o mundo está em expansão. Por quê? Ele fez uma leitura do efeito Doppler da luz e observou que as galáxias estavam uma se afastando da outra, ou seja, todas elas se afastavam de nós. E aí podemos concluir que todo o universo está numa expansão. Aqui embaixo você tem uma equação mostrando como é que a gente pode calcular a frequência percebida pelo observador. Então, F' é a frequência que você percebe, o que você ouve. Tá?
F é a frequência da fonte. Então, se o objeto estiver parado e a fonte estiver parada, esse aqui vai ser 0, esse aqui vai ser 0, esse corta com esse, a frequência é igual. Vs é a velocidade do som no ar, naquele local, pode ser 340 metros por segundo. V0 é a velocidade que o observador está, então se ele estiver parado a gente usa só a parte de baixo. E Vf é a velocidade que a fonte está. Olha que ali em cima tem um resumo, dá uma paradinha no vídeo e dá uma analisada nesse fenômeno aí, como é que funciona. Tá? Isso é importante, é um resumo para que você possa fazer suas provas de vestibular. Tá? Continuando, vou voltar aqui. Então, dá uma paradinha no vídeo agora e dá uma olhadinha neste quadro aqui para que você possa identificar ele no momento de fazer uma prova. Fonte e observador, os dois se movimentando, aproximando. Fonte e observador se afastando. Fonte andando junto com o observador. E fonte também junto para o outro lado. Então muda a questão de sinal ali das equações. O efeito Doppler também está presente na questão do radar. O radar ele emite uma onda e a onda reflete e volta com a mesma frequência. Mas se o carro que ali está sendo detectado vai diminuindo o tempo de resposta aqui, ele consegue detectar qual é a velocidade deste carro. Então é mais ou menos assim que funcionam os radar. E outro, aqui só a imagem aqui só para ficar bem claro, né, que o carro está andando, parece que eu gosto muito de ambulância, né? Aqui, ó, comprimento de onda pequeno, frequência alta, comprimento de onda grande, frequência mais baixa. Observa aqui, ó, comprimento de onda maior, comprimento de onda menor, frequência maior, frequência menor. Ainda, ó, mostrando a questão das estrelas, que elas estavam se afastando, comprimento de onda maior, tendendo para o vermelho. Foi o que o Hubble pôde observar numa fotografia que ele fez, em algumas fotografias, né? E se tivessem se aproximando, apareceria, então, elas tendendo para o azul. Mas todas as galáxias elas apareciam num tom avermelhado, indicando que elas estavam se afastando de nós. Tá? Só para concluir aqui, vou deixar também, ó, observa aí os barulhinhos que você tem sobre efeito Doppler, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês, para perceber mais ou menos. Um exemplo, tá? Mais um ponto aqui sobre cavidade e ressonância acústica. Basicamente, os instrumentos musicais, tudo que a gente ouve, tem. Bom, até vamos além. Tudo que a gente tem aí tem uma frequência de ressonância. Poderíamos, não sei se falar da ponte de Tacoma, né, que caiu lá nos Estados Unidos, está no outro vídeo sobre ondas, porque o vento passou e entrou em ressonância com a estrutura da ponte, a ponte começou a oscilar e caiu. Então, se você tiver uma fonte que entre em qualquer frequência, que faça qualquer frequência com uma determinada amplitude, a gente já vai ver adiante, aí a gente consegue fazer aquele objeto vibrar.
entrando em ressonância. E aí podemos derrubar, por exemplo, uma parede, sei lá o que vocês querem, um vidro, um copo, né? O copo vibrando. Tudo isso também tem exemplos lá nos fenômenos de ondas. Então aqui nós temos, por exemplo, a corda de um violão. A corda do violão tem um comprimento L. Ali está o braço do violão, tem um comprimento L. E quando eu toco a corda, ele faz este movimento aqui, ela oscila. Lá de uma ponta até a outra, ela oscila assim. E quando ela oscila desta forma, o que eu tenho? Eu tenho que o meu L vale meio comprimento de onda. Para aqui um pouquinho. Ele vale meio comprimento de onda. Por quê? Uma onda ela vai do máximo ao mínimo e volta à posição de equilíbrio. Isso aqui é conhecido como ventre. Então está aqui o ventre. Em alguns casos chamam, esse aqui é o ventre, esse aqui é o nó. Em alguns casos, em vez de chamar de ventre, chamam de antinó. Eu prefiro chamar de ventre, é mais fácil. Então, cada ventre é meio lambda. Então, ó, esse L vale meio comprimento de onda. Nesse caso aqui, o L vale um comprimento de onda inteiro. Então, a gente sabe que a velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência, logo a frequência vai ser velocidade dividido por lambda. Lambda, sendo aqui o L igual a lambda sobre 2, então o comprimento de onda vale 2 L's desta onda aqui. Aqui o comprimento de onda é L, aqui é 2 L's. Aplicando isso aqui nesta equação, nós temos que a frequência, o primeiro harmônico que aparece neste campo aqui é V sobre 2 L's. O segundo harmônico, por sua vez, vai lá, eu só transferir, não vou simplificar, porque para mim é interessante que ele não simplifique agora. Eu tenho, aqui era V sobre 2 L's, aqui é 2 V sobre 2 L's. O terceiro harmônico tem 3 ventres, vamos ter o quê? 2 terços aqui, então vamos ter 3 V sobre 2L. O quarto harmônico, lá na frente também, a mesma forma. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a frequência dos harmônicos, o número do harmônico N, é NV sobre 2Ls. Ó, esse aqui está presente em todos eles. Ó. É a frequência fundamental. Portanto, a frequência N de harmônico vai ser N vezes a frequência F1. N é o quê? N é 1, 2, 3 inteiros, números naturais. Então, 1, 2, 3. Primeiro harmônico, 1 vezes F1. Segundo harmônico, 2 vezes F1. Terceiro harmônico, 3 vezes F1. Assim como está na equação ali em cima. Observa. Está lá, ó. Viu? A mesma equação, tá? Só explicando aquela equação lá de cima. Você não precisa decorar todos esses passos, mas entendo que quando você tem as duas extremidades fechadas, no caso uma corda tangida, você vai ter os harmônicos desta forma. Raramente cai isso no vestibular, mas cai. Agora vamos entender uma cavidade de ressonância com tubo aberto dos dois lados. Veja, às vezes a gente pega uma garrafa, assopra na ponta da garrafa, faz um barulhinho. Isso é porque a gente achou o harmônico. Se a gente for colocando água lá no fundo, a gente vai mudando as frequências naturais de vibração ali dentro. Mas neste caso aqui não é aquele lá. Neste caso aqui o tubo é aberto dos dois lados. Poderia ser, por exemplo, um órgão, daqueles que tocam na igreja. Então, para entender aqui o que está acontecendo. Neste tubo daí, está aberto dos dois lados, temos a onda aqui, ó, dessa forma. Portanto, de um lado é lambda sobre 4, que é um ventre é lambda sobre 2, mas você tem 2 lambda. Então, cada pedacinho desse daí vale 1/4 de lambda, 1/4 do teu comprimento de onda. Veja, se eu juntar esse ventre aqui com esse aqui, eu vou ter um gomo, igual aquela corda do violão. Aquilo lá é meio lambda. Então, esse pedaço aqui é metade da metade, que é 1/4 de lambda. Então, vamos adiante. Dessa forma, nós temos lá ainda a velocidade, a mesma coisa bonitinho, F igual a V sobre lambda. Então, no primeiro caso, o primeiro harmônico é V sobre 2 L's, porque lambda é 2L e a frequência é V sobre lambda. Portanto, ficamos que frequência, o primeiro harmônico é V sobre 2L. O segundo harmônico, veja, observando aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 lambda sobre 4. Portanto, simplificando, nós vamos ter o quê? 2V sobre 2L. Tá bom, mas podia simplificar mais? Podia, mas é mais interessante deixar o V sobre 2Ls lá. O terceiro harmônico, eu vou ter o quê?
3 vezes V sobre 2Ls. Então, para a gente ficar mais claro, olha ali, ó, este harmônico, este aqui, ó, todos eles são V sobre 2L. Aqui na frente a gente tem o número 1, que a gente não viu. Então, tem 1, 2, 3. Então, como é que ficaria de forma genérica? O harmônico N é N vezes V sobre 2Ls. Se eu tiver o primeiro harmônico, é aquele lá, 1 V sobre 2L. O segundo harmônico é 2 V sobre 2L. O terceiro harmônico, 3 V sobre 2L, e assim sucessivamente, porque N é os números naturais. Portanto, como eu falei ali, a frequência N é N vezes F1. Feito. Não decora tudo. Quer decorar, decora. Mas o bom é você entender. Chega na hora da prova, você não lembra, você pode deduzir ou lembrar que viu algo parecido. Se você não lembrou mesmo na hora de um vestibular de uma prova, toca para frente e passa a questão. Mais um. Agora a cavidade de ressonância fechada de um lado e aberta do outro. A gente chama de tubo fechado. Mas é fechado de um lado e aberta do outro. Do lado fechado é esse lado justamente aqui, onde aparece o nó. Esse lado aqui é o lado aberto. É o caso da garrafa. Quando a gente assopra na boca da garrafa, na frente de um tubo, que é uma cavidade de ressonância, pode ser um saxofone, uma flauta, etc, etc. Funciona desta forma. Então, observando ali, ó, nós temos o que aqui? Esse L é 1/4 do lambda, porque ele é metade do ventre. O ventre todo é metade do comprimento de onda, então a metade da metade é 1/4 de lambda. Vamos prosseguindo. Temos aqui, ó, 1 lambda sobre 4. Observa que aqui é 1 lambda sobre 4, é o primeiro harmônico. O segundo harmônico eu tenho 1, 2, 3, são 3 lambdas sobre 4. E esse é o primeiro, o segundo, e o terceiro harmônico é 5 lambda sobre 4. Então, o que você está vendo? É 1, 3, 5, são números ímpares. O que eu tenho que fazer? De novo, aquela equação, V igual a lambda sobre F, então F é V sobre lambda. A primeira frequência é V sobre 4L, a segunda frequência é 3V sobre 4L, o terceiro harmônico é 5V sobre 4L. Então, o primeiro harmônico é 1, segundo harmônico é 3, terceiro harmônico é 5. Então, está dando números ímpares. Como é que eu faço uma série de números ímpares? Ó, botando ali de novo. Então, só para reforçar, 1, 3, 5 aqui, e eu vou fazer a forma genérica 2n menos 1. 2n menos 1, por quê? O primeiro harmônico, como é que fica? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, deu 1V sobre 4. Segundo harmônico, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 1, 3. O terceiro harmônico, 3. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Então, essa configuração aqui me mostra como é que funciona essa cavidade de ressonância com o tubo fechado de um lado, aberto do outro. Continuando mais um pouquinho para frente, algumas características do som que a gente sabe. Aumenta o som aí, abaixa o som, está muito grave, está muito agudo. O que vem a ser isso? Então, primeira característica, o volume. Esta característica está associada à amplitude da onda sonora. Quanto maior a amplitude, dizemos que maior é o seu volume. Volume. Tá? E a gente fala aumenta o som, a gente está aumentando o volume. Ou seja, a gente está aumentando a amplitude dessa onda, que é a elongação máxima. Nesse caso aqui, a nossa amplitude é 2 centímetros. Ela pega do meio para cima ou do meio para baixo. Então, temos aqui, ó, uma onda, ali temos o pontinho vermelho, e ele tem uma certa amplitude de quanto? De A. Essa é a amplitude, mais A e menos A. Agora, o que é o volume? Eu vou diminuir o volume. Eu diminuí o tamanho dessa amplitude. É a mesma onda, com a mesma frequência, tudo bonitinho, tudo igual. Eu só mudei ali, ó, a amplitude. Veja que essa amplitude 2 ela é menor que a amplitude 1. Então, digo o quê? O volume está mais baixo. Volume está mais baixo. Então, quando você fala alto, está berrando, teu volume está muito alto, a amplitude é muito grande. Quando você fala muito baixo, o som está baixinho, é tudo igual, frequência, comprimento de onda, tudo. O que mudou foi o volume, que a gente chama de amplitude aqui na física. Outra característica é a altura. Bom, agora sim, aumenta o som e abaixa o som, isso está associado à frequência da onda. Quanto maior a frequência, mais agudo. Quanto menor a frequência, mais grave. Só voltando aqui, opa, volta lá. Menor frequência, mais grave. Então, eu vou deixar um vídeo aqui, ó, vou passar um vídeo.
aqui, e vocês vão observar aí um gerador de função, que ele vai da frequência mais grave à frequência mais aguda. A mais grave tem um comprimento de onda muito grande, você vai ver no desenho, comprimento de onda grande. A mais aguda tem um comprimento de onda muito pequenininho, tu vê que ela fica bem juntinho uma da outra, mas a frequência é mais alta, tá? Então observa aí para vocês ouvirem a diferença de som agudo e som grave. Ele começa no grave e vai para o agudo, mudando a frequência. A amplitude é praticamente a mesma. Agora, o timbre. O que é o timbre? Isso aí está associado à forma da onda sonora. Então, por exemplo, cada pessoa tem um timbre na sua voz, cada instrumento musical tem o seu timbre. Então, quando você ouve um piano, ou um violão, ou uma guitarra tocando um determinado som, você identifica, não, isso aqui é um piano, isso aqui é uma guitarra, isso aqui é um violino, isso aqui é um saxofone, tocando a mesma nota. O que muda? É a forma com que esse som chega no seu ouvido, é o desenho. Então, o diapasão ele tem essa forma. Uma flauta tem uma forma parecida com essa daí. Já a voz humana, além de ser um composto, uma composição de várias ondas, é mais ou menos isso. E o violino, uma onda parecida com essa. Então, cada um tem o seu... Opa, eu botei o fim aqui, mas voltando. Cada um tem o seu timbre diferente. Ouça esse vídeo aí, veja esse vídeo que eu estou passando para vocês, fecha os olhos, vocês vão ouvir, e vocês vão identificar que a mesma melodia, a mesma música é tocada com instrumentos diferentes, e você vai entender que tem timbres diferentes. Pô, isso aqui é um piano, isso aqui é um violão, isso aqui é uma guitarra, dá para entender, tá? Errei uma notinha ali. Então, sobre onda sonora, era basicamente isso. Obrigado e até a próxima.